Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Adriana, diretora de pesquisa da ABRH Regional Campinas. Em nome da associação, eu agradeço a participação de todos vocês nesse webinar, cujo tema é Reinventando as Organizações na Pandemia, Cases Reais. Hoje eu agradeço a disponibilidade da Vivian Brog, da Cíntia Abraão e do Fernando Maia, que vão enriquecer esse tema com a experiência que adquiriram ao longo de tantos anos de carreira. Esse encontro virtual, ele faz parte de uma série elaborada pela ABRH São Paulo e suas regionais para trazer informações e melhores práticas em época de pandemia. Nós ficamos muito gratos pela audiência. Eu gostaria de apresentar para vocês os nossos palestrantes, para a gente conhecer um pouquinho da trajetória deles. Vou começar pela Cíntia Pedroso, que é graduada em Direito, com MBA em Recursos Humanos pela FIA, tem mais de 20 anos de experiência em recursos humanos, esteve à frente de grandes desafios em gestão de pessoas, como Head de RH, para grandes empresas, como a De Pascoal e Venturos Inovação e Tecnologia. Além disso, ela também teve college nos Estados Unidos, Master em Tendências, Co-Hunting e Gestão de Inovação e pós-MBA em Gestão de Pessoas pela Inova Business School. Aqui só temos fera. Falar um pouquinho também do Fernando Maia, né, que é o nosso publicitário, com MBA em Gestão de Marketing pela Exame. Mais de 12 anos de experiência em comunicação corporativa, endomarketing e eventos. Trabalhou no Grupo Algar, Telecom, Agritech, na Roça Residencial e atualmente é gerente de marketing da TQI. E, para complementar, temos também a Vivian Brog, diretora de RH do Iguatemi. Em sua última titulação, ela é especialista em mudanças pelo MIT Sloan, MBA em Desenvolvimento de Gestão de Pessoas pela FGV, atuou também na Danone, Natura e Atento. Então, a ideia de hoje é ter uma discussão bastante diversificada, bastante rica. Antes de eu passar a palavra para os apresentadores, eu peço aos participantes que coloquem as suas perguntas no chat para que, posteriormente, eu passe as questões para eles. A nossa ideia é que cada um deles tenha uma média de 10 minutos para conversar e, ao final, a gente vai estar abrindo para as perguntas para estar respondendo, tá bom? Muito obrigada. E agora, Cíntia, é com você. Obrigada, Adri. Bom dia, pessoal, né? A minha ideia aqui é passar um pouco da nossa realidade lá no Venturos. Venturos é um instituto de tecnologia, trabalha com desenvolvimento de software e hardware. E nós, quando começou o isolamento, né, antes do isolamento, nós tínhamos a política de home office uma vez por semana. E antes mesmo do isolamento começar, a gente já vinha questionando a nossa capacidade de estar em home office, da equipe estar em home office. Assim que veio a possibilidade do isolamento, acho que antes mesmo do anúncio oficial do governo, a gente já arriscou ficar praticamente 100% da empresa em home office, porque a gente entendia que a gente precisava se adequar a esse modelo. E, de fato, antes mesmo de tudo começar, a gente já foi para 100% da empresa. E aí, nossa preocupação naquele momento, há 2 meses atrás, que já parece tão distante, né? Nossa maior preocupação foi manter a qualidade da nossa entrega, manter a qualidade do nosso trabalho, porque a gente, como a gente desenvolve, a gente conseguia. Eu acho que para as empresas de TI é uma realidade diferente do que outras empresas do mercado, né? Que não conseguem, às vezes tem as suas operações impedidas mesmo, não era o nosso caso. E aí, como que a gente faz para, nesse momento, ter forte a questão da manter a nossa equipe integrando, manter os nossos contratos em dia, né? A gente não teve suspensão, perda de nenhum contrato. E eu, particularmente, como RH, eu sempre tive preocupação em relação ao engajamento das pessoas no home office, né? Você acaba ficando muito isolado, muito individual. E qual é a conexão que você faz com a empresa neste momento, né? Essa, particularmente, era a minha preocupação. E aí, esse momento de isolamento veio como uma grata surpresa nesse sentido, né? Lógico que tem toda a dificuldade do momento, infelicidade
de como as coisas estão nesse momento, principalmente no Brasil, mas para a gente internamente, para a gente se reinventar como empresa, foi uma grata surpresa, porque a gente tem conseguido, sim, reinventar muitas coisas e se manter. O ano passado, eu entrei no Venturos com um propósito muito forte de promover um fortalecimento cultural. Então, ano passado, a gente fez um diagnóstico da nossa cultura e para esse ano estava organizado uma série de coisas para a gente promover esse fortalecimento. E agora? Se a gente não estava presente, a gente estava junto, como é que fala em fortalecimento cultural? E aí a gente conseguiu adequar as coisas para tudo isso acontecer online. E, para minha surpresa, o engajamento da equipe tem sido a resposta da equipe tem sido muito boa, o engajamento tem sido forte, assim. Acho que o vínculo com a empresa nesse momento tem sido muito forte e a gente tem conseguido grandes benefícios com isso, né? Nós tínhamos, todo mundo sabe, né, a realidade do mercado de TI está em pleno emprego, então a gente tem bastante vagas, né? Então a gente tinha aí organizado, em parceria com a Share RH, um curso de formação de pessoas para Education Recruiting. Educar e depois poder selecionar as pessoas que fizeram essa formação. Formar e depois trazer para casa. E aí, como é que faz nesse momento? Então, a gente continuou com a iniciativa. Nós temos 2 cursos em andamento hoje e a gente está conseguindo, sim, manter online 100% das turmas, fazendo treinamento online. Vamos fazer todo o processo seletivo online. A nossa admissão não era 100% digital, a gente teve que implantar um módulo de admissão digital rapidamente. Hoje, todos os nossos colaboradores estão entrando, a gente tem tido bastante admissão toda semana, né? Eu tenho bastante vaga em aberto, eu tenho bastante gente entrando todo dia. A gente tem mantido isso todo digitalmente. O único contato físico que a gente tem com a pessoa ainda é apenas para o exame admissional, do restante todos nós temos feito de forma online, envio de equipamento, envio do kit de onboarding, envio do kit de feita integração online, integração com os times, com a gestão. Então, para o processo de onboarding, a gente conseguiu se adaptar bem. Para o processo da empresa, qual era a nossa maior preocupação? Comunicação e transparência, né? Que nossa equipe sentisse isso. Então, a gente fez um plano, a gente reforçou bastante nosso investimento em comunicar. Então, a gente tem feito lives com o nosso presidente a cada 15 dias, onde ele fala do resultado da empresa, onde ele fala do andamento dos contratos com os clientes, onde ele fala das nossas metas e objetivos organizacionais. A gente precisou cuidar disso. No nosso diagnóstico de cultura, a gente identificou bastante a necessidade de celebração ainda, né? A gente não pode deixar de celebrar. Então, a gente tem feito... a gente tem uma iniciativa que chama Celebra VNT, que a gente se reunia uma vez por mês para celebrar aniversariantes, para celebrar tempo de casa, para celebrar novas conquistas e novos projetos. E aí a gente tem feito isso tudo virtualmente, através da nossa plataforma Workplace. Os próprios projetos estão se organizando agora para fazer happy hour virtual pelo iFood, né? Então, manter isso, manter a empresa viva, manter a empresa organizada. A CIPA teve uma iniciativa muito interessante de fazer sessões de terapia. A gente tem feito o termômetro da quarentena, onde a gente faz pesquisas rápidas para entender quais são as necessidades das pessoas e a gente se adaptar rapidamente a isso. Como a gente trabalha com metodologia ágil, a gente tem dailies, né? Então a gente tem feito, pelo menos uma vez por semana, o RH participa dessas daily para se conectar com a pessoa, porque o que a gente ouviu é o seguinte: antigamente eu ia lá no RH e conseguia facilmente o que eu preciso. E agora, né? Tá tudo distante, com quem eu procuro, então a gente está se colocando presente. E a gente, assim, a nossa maior proposta como empresa é se colocar presente, se colocar... E a gente tem visto agora, já no segundo mês, né? A gente tem visto que a vida continua para a gente tem conseguido performar bem, a gente tem conseguido conquistar novos projetos e a adaptação foi isso mesmo, foi manter esse ambiente de engajamento. Trouxemos, por exemplo, a plataforma, a gente sempre fez bastante treinamento, né? Trouxemos a plataforma Udemy para as pessoas poderem continuar os treinamentos online. Estamos organizando agora o Bootcamp online, vamos ver como é que fica, né? Mas a ideia é não parar. Não parar e se reinventar.
E acho que, para finalizar, né, bastante da flexibilidade que a gente precisou para atender as necessidades das pessoas. Porque a gente consegue perceber que tem todo tipo de pessoas nesse momento. Tem pessoas que estão muito felizes em estar em casa e tem pessoas que estão muito desgastadas de estar em casa, muito preocupadas com o momento e precisando de um amparo. Então, assim, a nossa maior preocupação é dar o remédio certo, dar a medida certa para cada um. E não tratar todo mundo como da mesma maneira, né? Então, a gente, como RH, tem procurado bastante isso, de fazer especificamente aquilo que cada público tem necessidade. Atender as necessidades das nossas pessoas. Meu compromisso como RH é liberar a potência das pessoas. Então, assim, nesse momento de isolamento, como a gente continua liberando a nossa potência como organização e para todas as pessoas. Então, tudo que é possível nesse sentido é como a gente tem se organizado. Muito legal, Cíntia. Muito obrigada pelas contribuições. Realmente a gente pode ver que é um movimento de vida, né? De Isso. manter as pessoas ativas, não simplesmente em casa, conectadas num computador, né? Muito obrigada. Isso mesmo. A gente está trabalhando bastante a questão da comunidade, né? Nossa comunidade de forma online. A gente não tá fisicamente, mas a gente juntos, mas a gente está bem presente. Legal. Depois eu divido com você as perguntas, tá bom? Ok. Fernando, agora eu acho que você também tem um material muito legal para compartilhar conosco, né? Tenho sim, Adriana. Bom dia aí a todos que estão nos assistindo, né? Então, vou compartilhar uma apresentação aqui. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não. Ainda não. Isso, agora estamos. Agora estamos. Então, eu sou o Fernando Maia, né? Como a Adriana me apresentou. Atualmente, estou como gerente de marketing e comunicação da TQI. A TQI ela é uma empresa de TI e que está presente, tem escritório presente em Uberlândia e São Paulo, né? E na TQI a gente valoriza e respeita muito o nosso time, em toda a sua pluralidade, né? Nós formamos squads de tecnologia com brilho no olhar, sensibilidade, vontade e garra de transformar negócios há mais de 27 anos. Então, o que eu trouxe aqui para apresentar para vocês hoje é um pouco das ações que a empresa está fazendo para os nossos colaboradores. Então, nós somos uma empresa de gente, esse é um dos nossos valores, e esse não é um valor que fica só na parede, né? Ele não está só no discurso, ele está na prática. Então, quando surgiu essa questão do Covid-19, todo o time, né, a diretoria, as lideranças, comercial, TH, marketing, montou um comitê onde nós íamos alinhando as coisas, vendo os acontecimentos, já montando os planos de ações. E na primeira semana a gente já estava com 80% de toda a empresa em home office. Nós levamos em consideração também, aí, primeiramente, os grupos de riscos, as pessoas, as mulheres grávidas e as pessoas que moravam com pessoas do grupo de risco. A gente já tinha um plano a gente estava estruturando, né, um plano de home office e a gente só acelerou esse plano com a questão do Covid. Assim como a Cíntia também falou, hoje o nosso processo seletivo ele acontece 100% online, né? A integração, o onboarding, tudo acontece online. E o kit de boas-vindas do colaborador chega na casa dele. Então, chega a mochila, o caderno, a caneta, a squeeze, como se ele estivesse chegando na empresa mesmo. E a gente reforça, né? Tá no nosso DNA esse relacionamento próximo. Como a gente trabalha com squads, as pessoas estão muito conectadas, fazendo reuniões por vídeos. Então, isso já fazia parte da nossa rotina com os times de São Paulo, com os times de Uberlândia. E hoje os nossos líderes, a gente incentiva os líderes a fazerem mais reuniões assim, para estarem mais próximas às suas equipes. O que a gente trabalhou aí internamente e também externamente, né? Nós trabalhamos com dicas
para um bom home office, para um home office com uma maior produtividade, com uma maior qualidade, né? Então, nós trabalhamos nas nossas redes sociais. O Instagram, ele é uma das nossas redes sociais principal para trabalhar employer brand. Então, a gente trabalhou nele, trabalhou no LinkedIn também. E a gente queria levar conforto para casa, porque não adiantava só essas dicas e a gente não conseguia levar o conforto. Como que a gente fez para levar conforto para casa? Então, nós oferecemos para os nossos colaboradores para levar a cadeira dele, que ele usa na empresa, né, no escritório, para levar para casa dele. Então, essa é uma foto que um colaborador postou nas redes sociais, um meme já conhecido, né? Como que era a cadeira que ele utilizava na casa dele e a felicidade dele em ter a cadeira da TQI na sua casa. Nós também trabalhamos um mote Juntos Somos Mais Fortes, né? Foi enviado uma comunicação para a empresa reforçando aí os nossos valores, né? Que a gente valoriza muito a confiança, a gente tem muita paixão em vencer, que nós somos uma empresa de gente e que nós vamos vencer isso juntos, né? Nós vamos ultrapassar esse momento de dificuldade e é natural, né, acontecer algum imprevisto, ter alguma preocupação, gerar alguma ansiedade adicional e a gente deixa claro, né, que o nosso TH está totalmente disponível para cuidar das pessoas, né, para ajudar em qualquer dificuldade, ou com ela, ou com o nosso colaborador, ou com a família. Então, nós também estamos trabalhando com vídeos, né? Então, nós postamos vídeos do nosso diretor nas nossas redes sociais, nós enviamos vídeos também do nosso diretor na casa dele, mandando mensagem para os nossos colaboradores. E aí, como a gente comemorar a Páscoa estando cada um em sua casa, né? E aí entra datas comemorativas. Então, o que a gente fez? Para gerar um engajamento, um envolvimento entre as pessoas, nós lançamos um desafio. Nós pegamos um pote, colocamos vários confetes e lançamos um desafio para que as pessoas pudessem dar o seu lance, né? Dar o seu chute aí, quantos confetes tinham dentro do pote. Cada colaborador podia dar um lance. Então, a gente teve uma participação de todas as pessoas na ação. E aí, quem acertasse ou chegasse mais próximo, ganhava um kit aí de chocolate. Essa é a foto do sortudo aí, que chegou bem próximo, né, com seu kit aí para passar bem a Páscoa. E aí nós enviamos ovos de Páscoa na casa dos nossos colaboradores. E para reforçar e ajudar o comércio local, nós escolhemos uma empresa, uma indústria aqui em Uberlândia, compramos os ovos de Páscoa dela, porque ela gera emprego, ela gera renda para a cidade, né? E então nós compramos os ovos de Páscoa dela e enviamos na casa dos nossos colaboradores. E onde nós não conseguimos, em São Paulo nós não conseguimos fazer isso devido à questão do Covid, que estava maior em São Paulo, então nós acreditamos um valor no ticket dos colaboradores, mandamos uma mensagem e reforçamos para eles incentivarem também o comércio local e comprarem com todo o cuidado possível aí. No Dia das Mães, né, o que a gente pensou em fazer? O nosso objetivo é valorizar e reconhecer as nossas colaboradoras que são mães. Como que a gente fazia isso? Como fazer isso estando em quarentena? Então, a maioria das nossas mães, elas estão com seus filhos. E nada melhor para uma mãe que proteger o seu filho, né? Então, a gente estava com esse desafio, então a gente quis levar um carinho a mais para que elas pudessem aproveitar esse momento. Então, nós trabalhamos com o mote Ser Mãe é Ser um Mundo, e nós enviamos cestas de café para todas as mães, e aqui uma foto, né, da mãe com seus filhos, da família, uma mãe que já tem um bebê e está esperando o outro. E a gente também trabalhou com um vídeo da nossa diretora de TH nas nossas redes sociais, mandando uma mensagem aí para todas as mães, para todas as pessoas que nos seguem também. Nós fizemos um happy hour online, né? No primeiro momento, esse happy hour ele seria interno, apenas para os nossos colaboradores. E aí a gente pensou, não, nós vamos inovar, vamos fazer por que não atingir a comunidade? Por que
não chegar até os nossos clientes. Então, a gente fez esse happy hour online, a gente fez a nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube, e ele foi aberto. Então, nós mandamos um save the date interno para os colaboradores. E aqui alguns prints, né, do que as pessoas postaram aí, acompanhando em família, com seus pets também. E nós, tem happy hour online, tem como, né? Mesmo tendo filho, tendo em casa, tem como fazer sim, participar. E nós também disponibilizamos para os nossos colaboradores um cupom do iFood, um cupom de desconto do iFood, para que eles pudessem ter um happy hour melhor ainda. Aniversariantes do mês, a gente comemorava nos escritórios o aniversariante do mês. E aí, como deixar essa data tão importante passar em branco, né? Não dá ainda, agora que não dá para reunir, só dá para comemorar com quem está em casa. Então, hoje a gente está mandando um bolo para a casa do colaborador para que ele possa comemorar o seu aniversário. Aí, no dia do aniversário, ele recebe esse bolo em casa. Nós temos um programa também internamente chamado Conexão TQI, que ele é um programa de troca de conhecimento e de aprendizagem, né, onde os nossos próprios colaboradores ministram cursos. Acontece 3 vezes por semana. Antes ele acontecia presencialmente e hoje ele está acontecendo online também. E aproveitar aí que está todo mundo, que tem várias pessoas da área aqui de RH, né? Se vocês conhecerem algum profissional da área de TI que está em busca de trabalho, de uma recolocação no mercado, vem para a TQI. Sou muito feliz em trabalhar nessa empresa que valoriza muito as pessoas, né? É só acessar o nosso site, tqi.com.br, que as vagas estão disponíveis lá. E agradecer a oportunidade aí. E aqui está o meu LinkedIn, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, alguma dica, quiser saber mais sobre alguma ação, estou à disposição. Fernando, muito obrigada, né? A pessoa da comunicação realmente faz algo totalmente elaborado que deixa todo mundo aqui com água na boca. Foi legal porque depois eu compartilho com vocês alguns comentários também que tivemos e que é muito gostoso de ouvir. E agora eu também queria ouvir um pouquinho da Vivian, que também é uma experiência diferente, né? A Vivian atualmente trabalha no Shopping Iguatemi, uma realidade diferente, que também eles se readaptaram a esse momento. Bom, vamos lá. Obrigada pelo convite de estar aqui. Bom dia para todo mundo. Que bacana ouvir também aí os cases dos colegas, tanta coisa bacana acontecendo. Eu acho que, né, esse momento que a gente está vivendo, né, do coronavírus, é uma situação mesmo inédita e que está exigindo da gente essas competências, né, de se reinventar, de pensar o novo e de fazer frente, né, ao que emerge, né, de lidar com a complexidade do momento, que acho que é uma coisa que são competências que estavam sendo super faladas, né, sobre como vai ser o futuro, e o futuro chegou, né? Quem tinha essas competências já estabilizadas está conseguindo fazer diferença, como a gente pode perceber aí pelas apresentações dos colegas, né? E, bom, para a gente, de fato, uma situação bem importante, porque praticamente o nosso negócio está 100% fechado, né? Assim, os nossos shoppings estão fechados em todo o país. A gente só tem a nossa operação de e-commerce, né? O Iguatemi 365 funcionando e os drive-thrus, mas o restante está tudo fechado. E aconteceu de um dia para o outro, né? Então, a gente teve que se adaptar realmente muito rapidamente. Acho que um ponto interessante de falar é que, assim, a Iguatemi sempre foi uma empresa muito focada nesse olhar humano, né, no cuidado com as pessoas. Mas eu tenho dito ultimamente que essa é uma crise de gente e uma crise que traz uma repercussão importante do ponto de vista econômico. E essas duas coisas são igualmente importantes, né? Não tem nada que seja mais importante, as duas são importantes. Mas preservar o bem-estar dos nossos colaboradores, a gente entende nesse momento que é a coisa fundamental. E aí, dos nossos colaboradores, dos nossos lojistas, dos nossos stakeholders, de toda a comunidade com a qual a gente está associada. A gente conta hoje, né, com 3 mil colaboradores próprios e mais de 10 mil indiretos, então é um volume de gente importante, né, para a gente lidar num contexto de crise.
E a nossa primeira ação foi toda voltada para preservar a saúde, né, dos nossos colaboradores, dos colaboradores dos lojistas, enfim, fazendo com que a gente pudesse oferecer todo o suporte necessário. Então, a gente tem hoje 95% da nossa população atuando em home office, mas a gente ainda tem uma parte dos nossos colaboradores atuando dentro dos nossos shoppings, porque a gente tem operações essenciais abertas, né, supermercados e farmácias. Então, a primeira coisa foi estabelecer todos os protocolos de segurança para o home office, ajudar as pessoas a se entenderem nesse novo contexto. Então, a gente ofereceu capacitações nas ferramentas que a gente tinha disponíveis de conexão, e para os nossos colaboradores na linha de frente, todo o cuidado de como é que vai ser, né, a higienização das áreas, como é que vai ser o nosso tratamento quando a gente tiver alguém que apresenta sintomas, como que a gente vai coordenar todo esse isolamento. A gente teve uma preocupação muito grande, continua tendo, né, em garantir que a gente tem um mínimo de contágio coletivo, dado que esse é um tema dessa doença, né? Uma doença que se espalha muito rapidamente. Então, você ter esses protocolos todos de saúde bem estabelecidos foi super importante. Mas mais importante, porque o primeiro passo é essa pergunta da saúde, mas o segundo são os impactos do isolamento e da quarentena. E a gente se focou muito também em cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores. A gente sabe que quanto mais tempo passa, né, a gente vai sentindo os impactos de estar isolado em casa, as próprias relações dentro de casa, né? Algumas ficam mais complexas com esse convivência tão, né, exacerbada que a gente fica. Algumas pessoas, né, das nossos colaboradores de operações estão todos juntos ali no mesmo ambiente, nas suas casas, muitas vezes com vários filhos. Isso traz uma repercussão importante. Então, de uma forma muito rápida, a gente conseguiu agilizar os nossos programas. A gente tem um programa chamado Saúde Iguatemi, mas a gente conseguiu rapidamente virar o nosso programa para um programa digital. Então, a gente já tinha, por exemplo, práticas de meditação diárias no nosso escritório. A gente conseguiu virar esse programa para que passasse a ser todo online. Além disso, a gente fez uma parceria com o CVV, com o Centro de Valorização da Vida, e a gente está oferecendo rodas de diálogo para os nossos colaboradores, onde eles podem entrar e falar um pouco dos sentimentos deles, de como é que eles estão lidando com esse momento, quais são os recursos novos internos que cada um de nós está desenvolvendo para lidar com isso. A gente também criou, né, ativou muito fortemente toda a nossa comunicação. A gente tem uma preocupação imensa com a transparência na nossa comunicação, e a gente passou a ter rituais diários da liderança para a tomada de decisão, e a gente tem também plantões de dúvidas que a gente oferece para os nossos colaboradores, e aí que são feitos, né, através de uma plataforma de TI interna, mas também através de Facebook, para que os nossos colaboradores de operações que não necessariamente têm computadores pudessem também participar. Esse plantão de dúvidas é feito pelo próprio time de RH e está aberto a todo tipo de pergunta, né? Desde as perguntas mais, vamos chamar assim, mais higiênicas, né? De como é que está a remuneração e tal, até as questões mais voltadas na empatia, no cuidado, na solidariedade. A Iguatemi sempre foi uma empresa muito sólida, né? Uma empresa que é muito resiliente, então, do ponto de vista financeiro, a gente estava bem preparado para passar por uma situação como essa, obviamente nunca antes pensada, mas a nossa prioridade foi dar tranquilidade para os nossos colaboradores da manutenção dos empregos. Então, a gente aderiu ao hashtag Não Demita, né? Então, fizemos um compromisso aí com várias outras empresas da manutenção dos nossos empregos, no mínimo até o final de maio. E esse foi uma coisa bem importante para que os nossos colaboradores soubessem de que nós estamos todos juntos, né, nesse momento, e que é juntos, e que é somando forças, e que é com essa solidariedade que a gente vai conseguir passar por isso. Além disso, a gente também, né, passou a ter que pensar diferente sobre o nosso contato com os nossos clientes finais, né? Porque nós estamos fechados. E aí a nossa área de marketing conseguiu muito rapidamente também se reinventar, e a gente passou a ser provedor de uma série de conteúdos, né? Em especial usando os nossos Instagrams dos shoppings, nos quais a gente fala sobre várias coisas, de
wellness, saúde, bem-estar, cultura, gastronomia, moda, arte, enfim, temas que nos são caros e que a gente acha que são importantes também para levar um pouco de leveza, né, para as casas das pessoas. A gente tem tido muitas notícias difíceis, né, a quantidade de pessoas infectadas, pessoas que têm falecido, né, assim, é um contexto que, do ponto de vista da resiliência emocional de cada um de nós, é bem desafiador. Então, a gente achou que era muito importante não só cuidar dos nossos colaboradores, mas também cuidar dos nossos clientes. Como que a gente podia oferecer um pouco de bem-estar mesmo, né, para os nossos clientes. Uma outra coisa que a gente também pensou muito rapidamente foi em como a gente ajudar mais e melhor a sociedade. Né? E aí a gente tem uma série de iniciativas que foram pensadas, como eu comentei com vocês, a gente tem operações essenciais que continuam funcionando. Então, numa parceria inédita da gente com a Ambev, a gente está fazendo a coleta de higienes de saúde e água também, itens de saúde e água para serem doados por comunidades em situação de vulnerabilidade social que são atendidas pela Cruz Vermelha. Então, entre essas 3 instituições, a gente tem atendido um grande número de pessoas, levando recursos para quem nesse momento está numa situação mais vulnerável, né? A gente percebe que, inclusive, né, a contaminação é maior aonde a gente tem pessoas em situação de vulnerabilidade social, porque tem menores condições de lavar mais as mãos, né, de ter cuidados de saúde, higiene, enfim. Então, a gente achou que era muito importante se posicionar e apoiar nesse sentido. Uma outra coisa que a gente fez também durante a pandemia foi que a gente, junto com a União São Paulo e usando, né, o nosso e-commerce, o Iguatemi 365, a gente está com uma ação importante para que os nossos clientes possam também apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade social, doando cestas virtuais, né? Então, são cestas que são convertidas em dinheiro e que depois também vão para pessoas que estão em situações aí mais difíceis. A nossa empresa também investiu 8 milhões, né, na aquisição de 40 mil testes de Covid e máscaras e cestas básicas que foram doadas para mais de 12 cidades aí, também mostrando aí a nossa preocupação, né, com o impacto social. Parte desses testes também, eles foram separados para a nossa própria população. Então, a gente agora, graças a Deus, já começa a pensar um pouco sobre como que a gente vai voltar e em que contexto a gente vai voltar. E, de novo, volta a história da preocupação com os nossos colaboradores. Então, a gente está com uma iniciativa nesse momento importante de testagem dos nossos colaboradores, em especial os que continuam atuando em loco, né? Para que a gente possa saber quem são as pessoas que eventualmente estão assintomáticas e diminuir o contágio coletivo e oferecer uma possibilidade de tratamento mais adequada para essas pessoas. Então, a gente criou nessa pandemia, dentro do programa do Saúde Iguatemi, uma telemedicina que a gente oferece para todos os nossos colaboradores que estejam com dúvidas, né? E isso também para evitar que eles busquem os hospitais, porque a gente sabe que esse é um gargalo dessa crise. Então, como é que a gente ajuda a quem eventualmente pode ser tratado dentro de casa, não sair de casa e sobrecarregar o sistema? Então, acho que a gente teve um olhar muito sistêmico. Uma outra preocupação que a gente teve importante foi, a gente sabe que nesse momento a maior parte das empresas congelaram as suas vagas, né? Os meus colegas aqui são até afortunados porque eles continuam operando e tendo a possibilidade de fazer posições, mas não é a realidade da grande maioria das empresas. E a gente também sabe que muitas empresas fizeram mão aí, né, da MP 936 e algumas, mesmo com esses recursos disponibilizados pelo governo, não conseguiram dar conta de evitar demissões. E a gente achou que era momento de ajudar essas pessoas que estão buscando oportunidades de trabalho. Então, o time de RH, com muito orgulho falo, o meu time, né, desenvolveu uma ação que através do nosso site, né, iguatemi.com.br, a pessoa clica no Trabalhe Conosco e ela escolhe lá uma opção de hashtag Iguatemi com você, e a gente oferece uma consultoria gratuita de currículo para essas pessoas. A gente analisa cada um dos currículos e oferece um feedback importante para como que essa pessoa pode ficar mais atrativa para participar dos eventuais processos seletivos. Além disso, a gente fez uma parceria com uma startup
startup de cursos, que é a TAC, onde para todas as pessoas que cadastram o seu currículo nessa ação, eles também têm a possibilidade de aceder a vários cursos voltados a preparar as pessoas para a busca de posições. Então, desde como é que eu faço uma entrevista, até como eu entendo qual é o meu match cultural com essa empresa, como participo de um dinâmico de grupo e tudo de forma gratuita. A gente acha que é o momento da gente somar e a gente entende que é através da solidariedade, união e empatia que a gente vai conseguir todos, né? Não só Iguatemi, todos sairmos dessa crise. Então, a gente achou que era uma contribuição importante que o time de RH podia oferecer. Pensando no aspecto dos lojistas, a gente aumentou muito a nossa transparência com eles. A gente tem falado com cada um deles, né, através de ligações semanais, dizendo o que está acontecendo. A gente criou toda uma política comercial também para apoiar os nossos lojistas, a que eles também tivessem fôlego para manter os empregos. Né? A gente está preocupado em manter os nossos empregos, a gente pôde assumir esse compromisso público do hashtag Não Demita, mas a gente também tem pensado muito como a gente ajuda os lojistas a terem condições de manter empregos, para que o nosso país consiga lidar com essa equação que não é de ou, é de e, né? Como a gente cuida das pessoas e da renda das pessoas para que elas consigam sobreviver a essa pandemia. Eu acho que basicamente isso é o que a gente tem feito e a gente agora está muito focado em repensar toda a nossa estrutura. A gente tem feito lives com a nossa liderança também, o nosso CEO e todos os nossos principais líderes da companhia, ajudando também os nossos colaboradores a pensar como é que a gente tem que se reinventar depois disso. Porque a gente sabe que haverá um novo comportamento do consumidor, porque a gente sabe que esse medo do contágio vai continuar acontecendo mesmo quando os nossos governantes relaxarem as medidas de isolamento social, e isso vai continuar exigindo da gente essas competências de esse mindset digital, essa capacidade de se reinventar, de trazer criatividade, de comunicar mais e melhor. Então, a gente tem utilizado os nossos próprios líderes também para provocarem os nossos colaboradores a se somarem conosco, pensando o que será o pós-crise. Eu acho que basicamente é isso que eu posso compartilhar com vocês. É muito legal porque, assim, ouvindo vocês é um ciclo, né? Começa de ações que foram, vamos pro engajamento das pessoas e terminamos com o social. Então, mais uma vez, eu quero agradecer vocês pelas excelentes apresentações. Nós tivemos uma participação muito grande, eu vou tentar triar algumas perguntas, tá? E já agradecer mais uma vez por tudo que vocês trouxeram e por estar contribuindo, né? Porque às vezes as pessoas também não podem estar compartilhando tudo aquilo que estão fazendo dentro da companhia. E aí eu queria dividir com vocês algumas perguntas que surgiram aqui para nós e queria começar com a Cíntia, tá, Cíntia? Nós tivemos várias perguntas aqui, eu vou tentar triar. Mas uma das perguntas que ficaram, eu acho interessante ver, porque vocês que vieram dessa empresa de tecnologia, vocês estão falando muito de oportunidade, né? Aí uma das perguntas que vieram foi da Amanda Calimério, assim, vocês tiveram algum processo de desligamento durante essa quarentena? E se vocês tiveram, como foi? No nosso caso, não. A gente aderiu também ao movimento Não Demita, e muito pelo contrário, hoje assim, nós passamos nós temos hoje assim, uma média de 15 vagas em aberto, então a gente está num movimento grande, forte de recrutar, de selecionar, não de demitir. Nós tivemos pedido de demissão, lógico, eu não sei se a pergunta é nesse sentido do online, do digital, a gente conseguiu fazer todo o processo também de forma online, mas demitir não. E uma outra pergunta que eu queria direcionar para você é assim, né? As pessoas perguntaram um pouquinho, né? Principalmente a Maria Vieira, a atuação da CIPA e desse daily, né? Nesse momento de pós-pandemia, como vocês pensam em dar continuidade? As daily meetings já são rotina pela própria estrutura de trabalho do Venturos. Então, isso não vem desse momento, isso sempre houve. O que mudou nas dailies foi a participação do RH, da equipe de RH nelas, para se colocar à disposição e presente. A gente
assim, esse já é um desafio nosso de como a gente faz com que as nossas business partners estejam mais próximas das equipes. E esse modelo de participar da deles e colocar para responder dúvidas, assim como a Vivian falou, transparência também é um mote que a gente tem procurado atuar bastante. E então a gente viu que esse modelo tem funcionado, da gente estar junto com as turmas, pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana, nas dailies deles. O objetivo das dailies são entregas mesmo, né, são os projetos, mas a gente faz uma participaçãozinha como RH para falar um pouco como é que está a empresa nesse momento e para se colocar à disposição para responder qualquer tipo de dúvida que venha. A respeito da CIPA, a gente fez, assim, no primeiro termômetro que a gente fez sobre a quarentena, veio muito a questão da saúde emocional. As pessoas estavam necessitando, assim, se sentindo um pouco impactadas emocionalmente. E aí a CIPA fez a CIPAT online, com palestras sobre saúde emocional e também oferecendo sessões de terapia para quem precisasse. E então foi a CIPAT conduzida nesse sentido. Nesta última termômetro que a gente rodou, veio um pouco da questão física bastante presente. Então agora a gente tem que pensar em ações voltadas para o físico. A gente ainda tem a yoga online, a gente mantém. A gente já tinha o programa de yoga antes, a gente só adaptou ele para que aconteça remotamente, mas a gente agora tem que pensar na questão física, né? Que veio mais presente nesta última. Legal. Eu vou vou dividir um pouco das perguntas, se sobrar tempo a gente volta para as demais, tá? Tá bom. Fernanda, foi muito legal, porque conforme você foi apresentando, algumas pessoas colocaram ações que também fizeram parecida, né? Que bom. Então, por exemplo, a Marcele Faria falou, olha, nós também fizemos uma ação dessa no Dia dos Pais. A Luciana Brasil também te parabenizou, né, por essa ação de abraçar os colaboradores. Mas eu acho que uma questão que ficou forte para as pessoas, que eu percebi, é assim, como você teve muitas ações voltadas a levar as coisas para as pessoas e fazer, uma das perguntas que vieram foi qual o número de colaboradores que você tem, né? E como que você conseguiu manter esse foco tão integrado no endomarketing? Assim, você tinha um budget previsto para isso? Porque assim, essas ações de direcionar para casa são fantásticas. Eu acho que é o suprassumo que toda empresa gostaria. Mas tem a questão do budget. Então eu queria ouvir um pouquinho de você nesse sentido. Essas ações não estavam planejadas, né? Essa questão de logística. Então, a gente pegou o orçamento do ano e reestruturou ele de uma forma diferente, para que essas ações pudessem fazer. Então, a gente optou algumas ações que a gente poderia deixar de fazer e fazer só comunicação, outras ações que a gente precisa realmente ter uma ação, chegar um mimo até na casa do colaborador. Então, a gente fez um novo planejamento, né, em cima do que a gente já existia, do que a gente já tinha. E qual o número de colaboradores que vocês têm? Hoje a gente está com 400 colaboradores e com 100 vagas abertas, hein, gente? Nossa, que é bom. Isso é uma boa notícia para a gente estar divulgando aqui também. A BRH também divulgando oportunidade. Se a Vivian, se a sua equipe Vivian, vê algum currículo da área de TI aí, vai ajudar na construção, já manda para a TQI aí, já manda para a Cinti também, para a gente conseguir recolocar essas pessoas no mercado de trabalho. Ai, que legal. E uma última pergunta para você, Fernanda, é assim, qual a perspectiva da empresa em termos de home office no pós-pandemia? Sim, existe uma proposta de um trabalho diferenciado, né, assim que tudo isso passar, com essa questão de home office também. Mas a gente ainda não divulgou ele, não tem ele divulgado. Mas existe. E Vivian, assim, o pessoal parabenizou bastante você, assim, pela questão que você está fazendo bastante voltada para a saúde, né? E uma das perguntas que veio, né, foi assim, como vocês estão trabalhando com as dificuldades dos lojistas, né? Porque talvez muitos deles não tenham condições de seguir seus negócios nesse momento, principalmente considerando o momento de retorno da economia, que as perspectivas mostram uma certa demora. Como que vocês estão fazendo isso junto aos lojistas?
Bom, essa situação, né, ela é inédita para todo mundo, para nós e para os lojistas, e o que a gente fez foi reforçar a nossa proximidade, o nosso canal de comunicação com eles. Então, a gente tem falado todos os meses com eles através de calls que o nosso time faz com cada um dos lojistas, né? E a gente começou suspendendo logo em março, né, a cobrança de 100% dos aluguéis, para os nossos lojistas, também concedendo descontos importantes no fundo de promoção que eles pagam, que são referentes às ações de marketing, né? Esses descontos variam de 60% até 100%, né, de descontos. E, além disso, a gente também antecipou uma redução de 10% nos custos de condomínio que eles pagam. E a gente vem mantendo uma política comercial diferenciada ao longo dos meses. Essa política vai sendo definida mês a mês, porque, de fato, esse é um momento onde a gente, né, tem que tomar decisões muito para e passo, né? A cada momento a gente olha o que está acontecendo e toma uma próxima decisão. Mas a gente está muito preocupado em ajudar o lojista a ter fôlego para manter os seus empregos, né? E, além dessa questão mais econômica, a gente também tem trocado muito com eles, por exemplo, agora que a gente está começando a falar sobre reaberturas, né? Então, alguns shoppings nossos do sul do Brasil, por exemplo, já estão abertos, né? A gente também tem falado muito com eles sobre troca de práticas. Então, a gente tem um vídeo para capacitar os nossos colaboradores em todas as temáticas de higiene, saúde e segurança de colaboradores. A gente está ofertando esse material para eles também. Então, a gente tem tentado trocar muito as nossas práticas, atuando com uma certa posição de consultoria até, né? Para aqueles que querem, é tudo voluntário, enfim. Mas a gente tem tentado ofertar muito tudo que a gente tem produzido internamente para que eles também possam se beneficiar desses materiais e conteúdos. A Carol Pessarini, ela até colocou aqui, né? Foi uma pergunta que ela colocou, né? Como que você imagina que vai ser essa nova realidade do shopping com relação aos acessos, né? Vai ser fechado, restrito, circulação? Você já trouxe um pouquinho que vocês estão orientando em termos das questões de práticas de higiene, mas como que vocês imaginam que isso vai voltar? Então, a gente está sendo, né, muito fiel aí a todas as determinações que saem nos decretos governamentais, né? Cada cidade tem aí uma particularidade, vamos chamar assim, né, que vem nesses decretos, mas a gente já sabe que tem uma série de medidas voltadas à medição de temperatura, tanto de clientes como de colaboradores próprios, como de lojistas, por exemplo, né? E aí cada cidade tem ali um percentual de febre com o qual você pode permitir ou não a entrada. A gente também já sabe que todas as pessoas vão precisar utilizar máscaras, né? Eu acho que essa história das máscaras virou um acessório que a gente vai ter que usar realmente por muitos meses ainda, né? Para se proteger, que a gente não tenha novas ondas de contágio. A gente também tem olhado aí para o distanciamento, então a gente já sabe que as nossas praças de alimentação vão ter que seguir um certo distanciamento nas mesas. A gente já sabe que as lojas também, em alguns casos, vão ter um certo número de colaboradores que podem permitir a entrada, e para isso precisa ter uma fila para aquelas que têm, né, o maior número de pessoas buscando. Então a gente também está organizando marcações nos pisos para que a gente tenha a distância mínima respeitada nessas filas. Então, são uma série de medidas mesmo que vão fazer com que nós dos shoppings tenhamos que nos adaptar, os lojistas tenham que se adaptar, mas no fundo ninguém está livre, porque o consumidor também vai ter que se adaptar a um novo jeito de viver, né? Assim, eu acho que esse é o importante dessa história, que essa é uma crise que é de longa duração, ela tem impactos importantes, né? As pessoas, não é porque o shopping vai estar aberto amanhã que vai estar todo mundo se sentindo em prontidão para ir. Então, como é que a gente coloca o nosso espaço, né, adequado o suficiente para que a gente cuide dessas vidas, né? Eu acho que é muito importante a gente não perder de vista que o Brasil perdeu muitas vidas, né, nesses meses. Essa é uma crise muito séria, né? Assim, e a gente tem que ser muito respeitoso com tudo que a gente faz nesse momento para garantir a saúde e segurança das pessoas. Isso é uma prioridade que foi, né, durante os primeiros momentos da pandemia, mas que eu entendo que vai continuar daqui para frente, porque a gente não está livre a ter uma segunda volta, né? Já existem países onde a gente vê que houveram relaxamento de medidas e que não foram seguidas certas determinações de cuidado e que tem uma volta na contaminação. Então, a nossa preocupação
toda em garantir que a gente esteja muito preparado para essa volta, do ponto de vista de cuidar de todas as nossas pessoas, colaboradores, lojistas, clientes, enfim, todo o nosso ecossistema. E uma pergunta que fica assim para todos, né? É assim, eu imagino que durante todo esse período de reclusão, de ficar em casa, né? O emocional das pessoas, das equipes, com certeza, como você colocou, né, Viviane, assim, não tem como não ser abalado, né? E a pergunta que fizeram é, vocês perceberam que isso impactou na rentabilidade das pessoas, na questão de aumento de doenças, de problema mental? O bonito das pessoas é que cada um é um universo particular, né? Então, cada um reage de um jeito a essa pandemia, né? Teve gente que fala que não quer nem pensar mais em voltar a trabalhar no físico, que adorou o home office. Tem gente que fala que odiou o home office, né? Então, assim, cada um reage de um jeito. E nas questões mentais também, né? Então, assim, a gente sim viu as pessoas ficando, quanto mais o tempo passa, a gente percebe que as pessoas estão ficando mais vulneráveis. O que a gente tem tentado fazer é lidar com naturalidade com isso. Estamos todos no mesmo barco, então dá espaço para que as pessoas possam se manifestar, seja em conversas mais abertas, como essas que eu citei para vocês com o Centro de Valorização da Vida, onde a gente pode fazer isso tanto aberto como específico para times, ou até oferecendo através da nossa telemedicina, né, um psicólogo para atender as pessoas. Sim, aumentou, mas não dá para dizer que teve uma generalização, né? Tem gente, inclusive, nesse momento que está muito fortalecida, né? Vendo muito significado, muito propósito, né? No seu trabalho, e isso fortalece as pessoas também para ficarem emocionalmente mais resilientes. Eu concordo com a Vivian. Não dá para generalizar, mas nós tivemos, sim, casos específicos de pessoas que falaram, esse momento está impactando na minha produtividade, esse momento está impactando na minha forma de trabalho. E o que a gente sempre fala é calma, se respeite, né? Respeite esse momento. Não exija além daquilo que você não tem capacidade de dar agora, né? Então, a gente tem sido trabalhado, a gente tem um espaço lá que a gente chama de café com fala, justamente para essas trocas, né? Então, quando a gente identifica nessa troca a pessoa um pouco mais vulnerável no momento do café, depois a gente chama individualmente e tenta entender as necessidades dela. Então, a gente já teve que readequar a jornada, readequar, flexibilizar mais o horário, gente que trabalha melhor à noite, para que se sente mais produtivo, então eu não vou exigir tanto de manhã. Então, assim, a gente já teve que fazer esse tipo de atuação pontual para que as pessoas conseguissem liberar sua potência mesmo. A gente usa como canal de comunicação o Workplace, que é uma ferramenta do Facebook corporativa, né? E a gente tem estimulado bastante a troca pelo Workplace. Então, assim, eu acho que isso já é superado, a questão do ser humano ser único, pessoal e profissionalmente. E esse momento onde as coisas se misturaram dentro de casa permite com que a gente respeite mais isso, né? Então, não é porque minha filha vem dar um oi durante a minha reunião que eu sou menos profissional, muito pelo contrário. A gente estimula lá no nosso canal de comunicação, a gente chama de mix do home office, onde as pessoas publicam o que precisaram fazer para se adaptar. A questão dos móveis também, a gente permitiu que as pessoas trouxessem cadeiras, monitores para trabalhar. Mas, assim, incluir esse lado pessoal para dentro da empresa, sabe? E a pessoa perceber que ela não é menos profissional por causa disso. É isso que a gente tem trabalhado bastante. Então, no Dia das Mães agora, a gente estimulou fotos com os filhos. A gente tem lá uma comunidade de pets, onde a gente estimula fotos com os seus pets. Então, assim, a gente estimular bastante, trazer bastante o lado pessoal para esse momento do trabalho. Muito legal. Bom, nós teríamos, assim, inúmeras outras perguntas, mas eu acho que uma que fica, assim, geral para todo mundo, e aí a gente vai ter que ser bem rapidinho para poder responder, é assim, algumas empresas estão dando para as pessoas, assim, estão questionando as pessoas, como que eles preferem, qual é o melhor modelo de trabalho para voltar no pós-pandemia. O que eu gostaria de saber é se vocês chegaram a fazer essa pesquisa com o público de vocês e qual que é a opção que eles estão recomendando para as empresas. No nosso caso, nós chegamos sim a fazer a pesquisa, rodamos a pesquisa. Nós estamos fazendo um retrofit do escritório e isso tudo está, nesse planejamento do retrofit, a gente está pensando nisso.
A preferência das pessoas vem de 2 a 3 vezes por semana, não é o full home office. Eles sentem, pelo menos da nossa equipe, tá? Da nossa realidade. Eles sentem necessidade de estar de vez em quando presente na empresa, mas o que tem prevalecido são 2 a 3 vezes por semana de home office. Na TQI a gente ainda não rodou essa pesquisa, né? O que a gente tem são de feedbacks que as pessoas falam, mas já está programado aí para as próximas semanas a gente rodar uma pesquisa nesse estilo. A gente fez uma pesquisa com o GPTW e foi super bacana porque a gente teve, né, todas as nossas unidades com notas superiores a 90% de satisfação com as ações que a gente tem tomado durante a pandemia, e a gente fez perguntas específicas sobre como eles estavam no home office, o que estava fácil, o que estava difícil, o que a gente podia ajudar a melhorar e como é que eles queriam voltar. Mas a gente está nesse momento preparando também uma pesquisa para ser olhada em 4 dimensões, na verdade, né? Assim, o que faz sentido do ponto de vista de política de home office pós-pandemia e nesse mundo novo para a organização? Quais são os papéis, né? Então, as famílias de cargos que têm uma maior facilidade de fazer as suas entregas com a mesma performance à distância. Também o contexto dos times e olhando um pouco para as nossas lideranças, né? Quais são as lideranças que também têm uma prontidão maior para fazer gestão à distância e respeitando cada um, não tem melhor ou pior, tem o que é a experiência de cada um e a preferência de cada um, mas obviamente que a característica dessa liderança impacta na performance do time como um todo, e olhando também para o indivíduo, para qual é a prontidão, né? A gente sabe que, inclusive com as testagens que a gente vem realizando, a gente vê que, em especial, as pessoas que têm um resultado de positivo, elas ficam muito preocupadas, né, sobre o que pode acontecer com elas, como é que elas vão cuidar do seu núcleo familiar, né, porque elas podem eventualmente contaminar outras pessoas. Então, a gente está sendo muito específico para atender a cada uma dessas pessoas e oferecer acolhida, empatia, né, e orientações para que cada pessoa se sinta numa maior prontidão aí para esse retorno. O nosso principal critério, como a gente tem essa vantagem, essa grande possibilidade de testar as nossas pessoas, a gente gostaria que os primeiros que voltassem ao escritório fossem aqueles que já estão imunizados, porque daí a gente elimina, né, um pouco esse medo do contágio que está presente em todos nós, né, nesse momento. Não tem ninguém que se diferencia, né? Eu acho que a história dessa pandemia é que ela traz a questão da diversidade para o centro da questão. Ela traz o olhar de que todo mundo importa. Não tem a ver com quem ocupa que posição no ecossistema, não tem a ver com classe social, não tem a ver com gênero, não tem a ver com escolaridade, não tem a ver com nada disso, né? Tá todo mundo vulnerável igualmente. Então, a gente olhar que esse é o momento de ter ações para todos, né? Não pode ficar ninguém para trás. É verdade. Gente, eu gostaria de ter muito mais tempo, porque assim, foi uma discussão riquíssima. Depois vocês olhem, está cheio de elogios a todos, pelas contribuições, Obrigado. pelas ações voltadas para as pessoas, né? Então, assim, agradeço também a todos os participantes, porque sem eles, né, a gente não teria essa troca de experiência após as apresentações. Esse vídeo ele vai estar disponível no canal do YouTube da BRH. Aproveito também e estendo o convite para quem não conhece a BRH e suas regionais, para saber mais sobre como que nós trabalhamos, o conteúdo, tem uma série de ações voltada para a comunidade de RH muito legal. E eu não posso deixar também de agradecer aos nossos associados, que se mantêm fiéis, né, ao propósito de desenvolvimento, e também aos nossos patrocinadores, né, que tem a AC Camargo, Cancer Center, Consiga Mais, Laureate, Lihere Hetson, McDonald's, Propay e Santander. Agora o momento mais do que nunca é da gente estar capacitando as pessoas para enfrentar esse momento, e eu digo muito que esse momento também veio para romper barreiras, né? Muitas coisas que hoje a gente está conseguindo colocar em prática são coisas que as empresas já pensavam, mas que por várias questões acabavam limitando a prática dela, né? Porque nós somos um país onde a gente tem muitas leis e onde a gente procura fazer tudo certinho, mas eu vejo assim, a pandemia ela tem um lado negativo, mas ela tem um lado positivo também, no sentido de disruptura e também de uma nova realidade para as pessoas quando voltarem para as empresas.
Vou deixar os canais abertos das duas empresas aí que estão com oportunidades, né? Para a gente estar também divulgando, porque assim, no momento onde a gente escuta que estão desligando, tem empresa contratando. E mais uma vez agradecer a todos pela contribuição. Tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Obrigado Bom dia aí, para gente. todos. Bom dia, bom trabalho.